fazer uma apresentação sobre planejamento estratégico, mas enfocando de uma maneira um pouco diferente dessa formal que a gente rotineiramente vê quando se trata, né, de planejamento estratégico, institucional. Eu acho que é uma coisa muito formal, às vezes até assustadora, né? As pessoas pensam que trabalhar estratégia é um negócio muito complicado. E nós vamos contar uma historinha que vocês vão ver que não tem nada de complicado e vamos também abordar o modelo de planejamento estratégico de uma forma bem mais simplificada. Fiquem com a gente que vocês vão ver como é que a história acontece. Uma das possíveis variações de uma velha história sobre a origem do assado é a seguinte. Certa vez aconteceu um incêndio num bosque onde haviam alguns porcos que foram assados pelo fogo, né? Os homens acostumados a comer carne crua experimentaram e acharam deliciosa a carne assada. A partir daí, toda vez que queriam comer porco assado, incendiavam o bosque. Até que descobriram um novo método. Mas, na realidade, o que eu quero contar é o que aconteceu quando eles tentaram mudar o sistema para implantar um novo. Fazia tempo que as coisas não iam lá muito bem. Às vezes os animais ficavam queimados demais ou parcialmente crus. O processo preocupava muito a todos, porque se o sistema falhava, as perdas ocasionadas eram muito grandes. Milhões eram os que se alimentavam de carne assada e também milhões os que se ocupavam com a tarefa de assá-los. Portanto, o sistema simplesmente não podia falhar. Mas, curiosamente, quanto mais crescia a escala do processo, tanto mais parecia falhar e tantos maiores eram as perdas causadas. Em razão das inúmeras deficiências, aumentavam as queixas e já era um clamor geral a necessidade de reformar profundamente o sistema. E aí o que aconteceu? Começaram a se realizar congressos, seminários, conferências e as pessoas passaram a buscar uma solução através desses congressos, desses seminários e tal. Mas parece que não acertava o melhoramento do mecanismo. Assim, no ano seguinte, repetiam-se os congressos, novos seminários, novas conferências. As causas do fracasso do sistema, segundo os especialistas, eram atribuídas à indisciplina dos porcos, que não permaneciam onde deveriam, onde a inconstância da natureza do fogo, tão difícil de controlar, as árvores excessivamente verdes, a umidade da terra, ou ao próprio serviço de informações meteorológicas, que não acertava o lugar, o momento e a quantidade das chuvas. As causas eram, como se vê, difíceis de determinar. Na verdade, o sistema para assar porcos era muito complexo. Fora montada uma grande estrutura, maquinário diversificado, indivíduos dedicados exclusivamente a acender o fogo, incendiadores que eram especializados, incendiadores da Zona Norte, da Zona Oeste, incendiadores noturno, diurno, enfim, especialização, pós-graduação, era uma coisa muito séria. E também havia, né, especialistas em ventos, chamados anemotécnicos. Havia um diretor-geral de assamento e alimentação assada, um diretor de técnicas ígneas, com seu conselho geral de assessores, um administrador-geral de reflorestamento, uma comissão nacional de treinamento profissional em porcologia, um Instituto Superior de Cultura e Técnicas Alimentícias, um birô orientador de reformas, enfim, uma pesada estrutura. Havia sido projetada e encontrava-se em plena atividade a formação de bosques e selvas, de acordo com as mais modernas técnicas, né, de implantação, procurando ver quais eram os solos que tinham mais umidade, os ventos que soprariam mais de 3 horas seguidas, e já tinham milhões de pessoas trabalhando na preparação desses bosques, que logo em seguida seriam incendiados. E traziam especialistas de fora, e procuravam dar treinamento para o pessoal, escolhiam as melhores árvores, o fogo mais potente, enfim, criou-se uma estrutura tão grande que esses mecanismos depois começaram a exigir um preparo cada vez maior de administradores, professores, técnicos, gerentes, para que todo esse trabalho, né, pudesse ter um embasamento técnico. Até que um belo dia, um dos incendiadores especializados lá, chamado João Bom Senso, resolveu dizer que o problema era muito fácil de ser resolvido. Bastava, primeiramente, matar o porco. E depois, assar o animal, né, colocando uma fogueira por baixo dele. E, obviamente, isso daí simplificaria bastante o processo. Bom, na hora que ele falou essas coisas, né, e isso daí chegou, obviamente, ao ouvido do diretor-geral de assamento, ele mandou chamar o João Bom Senso ao gabinete. E depois de ouvir o João, ele falou, olha, tudo isso que você está dizendo está muito bem, mas não funciona na prática. O que o senhor faria, por exemplo, com os anemotécnicos? Aquele pessoal que nós especializamos em fogo.
Onde seria empregado todo o conhecimento dos acendedores de diversas especialidades? O João Bom Senso falou, não sei. O diretor voltou. E os especialistas em sementes, em árvores importadas, os desenhistas de instalações para os porcos, com as suas máquinas purificadoras de ar? O João tornou a responder, não sei. E os anemotécnicos que levaram anos se especializando no exterior, cuja formação tanto custou dinheiro para o país, vão mandar limpar os porquinhos? E os conferencistas estudiosos que ano após ano têm trabalhado no programa de reformas e melhoramentos? O que eu faço com eles se a sua solução resolver tudo? Hein? Aí o João, coitado, falou, não sei. Aí o diretor disse para ele, olha, o senhor percebe agora que a sua ideia não vem ao encontro daquilo de que necessitamos? O senhor não vê que se tudo fosse tão simples, nossos especialistas já teriam encontrado uma solução? Bom, aí o João, encabulado, né, virou e falou, puxa, eu pensava que a solução era bem mais simples do que esse sistema que foi montado aí. Aí o diretor virou para ele e falou, olha, na realidade, o senhor até deu sorte de eu ser um diretor condescendente, de eu estar ouvindo pacientemente o que o senhor está colocando, mas é bom o senhor não comentar isso aí fora não, porque pode ser que alguém ouça e o senhor pode perder o seu emprego. O João Bom Senso ficou preocupado e falou, poxa, eu pensei que tinha trazido uma solução mais simples. Aí ele falou, olha, se essa solução fosse simples, nós não teríamos toda essa infraestrutura montada para poder assar os porquinhos. E o senhor, por gentileza, né, parece-me que falta é sensatez. Aí o João Bom Senso ficou encabulado, saiu porta fora e nunca mais deu nenhuma opinião. Na realidade, quando o João Bom Senso foi embora, nós percebemos que, às vezes, soluções simples contrariam infraestruturas pesadas e onde nós costumamos dizer, faltou bom senso. Bom, vamos fazer uma reflexão então sobre essa história. Havia planejamento para se assar os porcos? O pessoal foi treinado para isso? Os objetivos a alcançar foram discutidos? Eram consistentes? Os métodos utilizados foram adequados? A gerência foi participativa? Essas perguntas nos remetem a soluções que poderiam ser melhor trabalhadas se nós tivéssemos um modelo de gestão estratégica bem definido. Por exemplo, nós precisamos saber, num primeiro instante, o que nós queremos fazer e por que nós queremos fazer aquilo. Bom, então a primeira pergunta é essa. O que nós queremos fazer, ou o que nós queremos ser, o que nós queremos alcançar e por que nós queremos fazer isso? Bom, respondido essas duas perguntas, tem mais uma terceira. Quando nós queremos fazer? É a dimensão de tempo. Então nós já respondemos o que queremos, por que queremos e quando queremos. Agora precisamos ter umas duas questões definidas. Por exemplo, precisamos saber quem vai fazer e onde vai ser feito. Quem vai fazer e onde vai ser feito tem a ver com a arquitetura organizacional. As caixinhas do organograma. Que na realidade a arquitetura organizacional é muito mais do que caixinhas do organograma. Significa as necessidades e aspirações humanas que estão desenhadas dentro de cada caixinha daquela. Muito bem, então, o que queremos, por que queremos, quando? Agora mais duas perguntinhas. Quem vai fazer e onde vai ser feito? Mas está faltando mais uma outra. Como isso vai ser feito? E o como é o método. E método significa organização normativa. Então nós vimos os balizadores da gestão estratégica, né? Vamos começar então a aprofundar um pouco mais os conceitos de um planejamento estratégico. Princípios e valores. O que a empresa acredita e pratica. Por exemplo, satisfação do cliente, participação social, desenvolvimento humano dos colaboradores, a busca da excelência, consciência ambiental, enfim. Esse modelo de planejamento estratégico começa exatamente onde as pessoas devem acreditar naquilo que a empresa acredita. Ou seja, princípios não se decoram. Eles são entendidos, aceitos e praticados. Esses são os valores da empresa, independentemente de que missão a empresa se propõe a cumprir. Muito bem, conhecido então os princípios, os valores da empresa, vamos estudar agora a missão. Para que serve a missão da empresa? Na realidade, a missão é a razão da empresa existir. É o que justifica a existência da empresa. Por exemplo,
Oferecer soluções na administração de planos de benefícios e aposentadorias. É a missão redigida pela Prece, Previdência Complementar, no Rio de Janeiro. Isso significa que tudo aquilo que vai ser criado por trás da empresa é para cumprir a sua missão. O que a empresa precisa ter muito claro é que a missão, em geral, ela é abrangente. E também, por tradição, ela é redigida com tempo de verbo no infinitivo. Por exemplo, oferecer soluções em transporte, prestar serviços de consultoria. E é por isso que a empresa tem que ter a sua missão muito clara. E mais do que isso, a missão tem que ser conhecida de todos os seus colaboradores, porque, em síntese, é a razão de cada um trabalhar na organização. Então já conhecemos a missão da empresa, já sabemos para que a empresa existe. Agora vamos estudar a visão estratégica. O que significa visão estratégica de uma empresa? É o referencial de crescimento da organização, em geral projetado entre 3 e 5 anos. Vamos ver algum exemplo? Ser reconhecida como referência nacional entre as entidades fechadas de previdência privada, multipatrocinadas com experiência no setor de saneamento ambiental. Essa é a visão estratégica. É isso que a empresa quer ser no horizonte de 3 a 5 anos. Esse é o sonho. Em geral, essa visão estratégica ela é desafiadora. E para que essa visão estratégica seja alcançada, diversos fatores têm que ser analisados. Vamos lá. Vamos fazer um paralelo entre a história dos porquinhos e a missão e a visão estratégica que nós aprendemos. Por exemplo, eles não tinham missão nem visão estratégica. Por quê? Eles se preocuparam logo em criar um sistema. Eles montaram uma pesada infraestrutura para poder assar os porquinhos tocando fogo nos bosques. Ora, na realidade, as pessoas não sabiam exatamente qual era a razão daquele sistema existir. E ainda mais, será que dali a 3 a 5 anos continuariam a existir bosques e florestas? Eles continuariam a tocar fogo, incendiar bosques e lutando contra os porquinhos que não concordavam em ser assados? Vamos falar agora então de ameaças e oportunidades. Que eventos influenciarão a empresa no futuro? Que eventos comprometem a empresa no presente e quais são as variáveis que nós temos que estudar? Por exemplo, entre as variáveis nós temos que ficar atentos para as conjunturas econômicas, as variáveis políticas, legais, sociais, tecnológicas, culturais, geográficas, enfim, aquilo que pode significar uma ameaça para a empresa cumprir a sua visão estratégica ou pode significar uma oportunidade que a empresa deva aproveitar. Bom, entendidas as ameaças e oportunidades, que se refere ao cenário externo da empresa, vamos ver agora, no âmbito interno, as forças e debilidades. A capacidade e dificuldade interna para a empresa alcançar a sua visão estratégica. Por exemplo, quais as dificuldades, quais os pontos fortes, os pontos fracos em relação com o mercado e a comunidade, a própria arquitetura organizacional, os sistemas normativos, o desenvolvimento humano. Nós somos bons nisso ou precisamos melhorar mais um pouquinho? O nosso planejamento e gestão, isso daí está bom, precisa ser melhorado. Processos fim, isso daí significa que nós precisamos melhorar esses processos finalísticos? Ou realmente nós estamos num patamar muito bom e que devemos manter? Então veja, não adianta só olhar para as ameaças e oportunidades. Nós precisamos ter também os pontos fortes, os pontos fracos, internos da empresa, isso tudo convergindo para o alcance da visão estratégica. A visão estratégica, ela na realidade só se redige depois que você tem esses dois cenários perfeitamente conhecidos. Então, como vimos, para alcançar a visão estratégica, precisamos estar atentos aos cenários externos, ameaças e oportunidades, e aos pontos fortes, pontos fracos, internos, que nós precisamos trabalhar. Vamos ver agora as diretrizes. O que são diretrizes? São referenciais, são norteadores, são balizadores, enfim, são orientações que a empresa deve seguir para poder transformar aquelas ameaças em fatores de oportunidade, para poder aproveitar esses fatores positivos que estão surgindo, da mesma forma que no ambiente interno. Vamos ver alguns exemplos de diretrizes. Transmitir segurança nos produtos e serviços, demonstrar a qualidade dos serviços, garantir atendimento prestimoso
estimular a inovação, a criatividade, adotar um estilo de gerência participativa e comprometida com resultados. Enfim, as diretrizes também elas não devem ser muito longas. Nós devemos procurar tratar as diretrizes como sendo frases curtas, em geral escritas com tempo de verbo no infinitivo, e que dão para a organização o sentido de tudo aquilo que vai ser feito internamente. Nesse caso, nós temos como diretrizes fatores que devem ser desenvolvidos internamente para que aquele cenário externo e aquele potencial interno que nós temos efetivamente contribuam para alcançar a visão estratégica. Fazendo um paralelo com a fábula dos porcos assados, será que eles tinham diretrizes? Eu acredito que sim, até eles tinham diretrizes, mas de uma forma muito empírica, muito confusa, mal formulada. Mais uma vez, a falta do planejamento estratégico fez com que fosse criado um sistema onde as pessoas corriam para todos os lados sem ter realmente uma orientação clara, sem ter um norteador. E nesse ponto as diretrizes farem muita falta. Uma vez definidas as diretrizes, esses referenciais, esses norteadores da empresa, nós precisamos estudar agora as metas estratégicas. O que são metas estratégicas? São desafios quantificados e fixados no tempo. E isso é importante. Vamos ver alguns exemplos. Reduzir em X% as despesas orçadas até mês e ano. Não pode deixar vago. Coisas do tipo a curto prazo, o mais rápido possível, brevemente. Isso não é meta estratégica. Precisamos sempre fixar, até se for o caso, dia, mês e ano. Mas com certeza, pelo menos fixarmos mês e ano já é razoável. Outro exemplo, treinar 120 funcionários até mês e ano. Aumentar em X% o orçamento de marketing até mês e ano. Vejam, a meta estratégica, para ela ser consistente, ela precisa ter um objetivo e ser dimensionada no tempo. Porque o tempo é que vai gerar a responsabilidade, o comprometimento das pessoas. E essa meta estratégica, na realidade, ela vai se desdobrar, como nós vamos ver a seguir. Metas estratégicas, elas se desdobram em projetos, que são inovações, que garantem competitividade para a organização, e atividades, que é a previsibilidade. São as rotinas, os processos normais da empresa. Tanto projetos quanto atividades, eles resultam em planos de ação. E esses planos de ação são preparados pelo nível gerencial. Esses planos de ação que os gerentes propõem é que são suficientemente fortes para alcançar cada uma das metas estratégicas formuladas. Essas metas estratégicas são de acordo com as diretrizes que possibilitam o alcance da visão estratégica. Fazendo um paralelo, então, para finalizarmos nossa apresentação com a fábula dos porquinhos, nós veremos que, na realidade, todo esse modelo de planejamento estratégico nós vimos, princípios, valores, a missão, a visão estratégica com seus referenciais de ameaças e oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, as diretrizes, os referenciais de crescimento, as metas estratégicas, até chegar nas atividades, nada disso foi cumprido. Na realidade, se nós formos analisar, eles entraram direto nas atividades. Quer dizer, construíram um sistema gigantesco e deram operacionalidade às coisas sem se preocupar exatamente com o modelo de planejamento. E muitas vezes é isso que ocorre dentro das organizações. Por não ter planejamento, por não saber exatamente onde quer ir, as empresas acabam criando estruturas pesadas, investindo em treinamento, capacitando pessoas, adquirindo máquinas e equipamentos que pouco ou nada vão contribuir para o seu crescimento no horizonte de 3 a 5 anos. Então, o que nós vemos é que a importância do planejamento, longe de ser um mero discurso teórico acadêmico, ele revela a consistência da alta administração em preparar a empresa com segurança para um futuro promissor. Esperamos que esses breves minutos que passamos juntos aqui tenham contribuído para que a organização efetivamente trace o seu caminho de forma segura. E vale a pena lembrar um detalhe interessante. O ditado popular tem uma mensagem que diz o seguinte: não existe ventos contrários para quem não sabe onde quer ir. Muito obrigado e até a próxima.